nós temos visto hoje a graça soberana de Deus e nós como vasos de barro. E o texto dessa noite é Hebreus 11, já que nosso irmão Rômulo está fazendo uma série de pregações na pessoa de Abraão, e Abraão é chamado o pai da fé. Aliás, essa série que Rômulo está pregando poderia muito bem ser chamada de Nos Passos do Pai da Fé, ou Seguindo o Pai da Fé. Hebreus 11 fala da fé. E eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho exatamente sobre isso, sobre o que significa a fé. Porque é importante você saber isso. Por que é importante saber o que significa fé? Porque, meu irmão, você já percebeu o momento que a gente está. O momento que a gente está, na minha opinião, se ele serve para alguma coisa realmente útil para cristãos verdadeiros e maduros, é que ele aponta para o fato de que nunca nada foi garantido. Nunca nada está nas nossas mãos. Nós recebemos, como disse João Batista, do céu. O homem nada tem se do céu não lhe for dado. Lembra-se disso? Sempre foi assim. Há 5 anos atrás era exatamente a mesma coisa. É que há 5 anos atrás a gente achava que saía de casa, chegava na igreja, saía da igreja, ia para casa e está tudo bem, tranquilo. Hoje você já sai tomando banho de álcool gel, porque hoje tem uma pandemia. Não, irmão. Você nunca saiu de lugar nenhum para outro lugar tranquilo. Você saiu sob a proteção de Deus, sob a providência de Deus, e Deus chamou aqueles que Ele quis à sua presença sempre que Ele quis. Sempre foi assim. Nenhum passarinho cai, nenhuma folha da árvore cai, nenhum fio do cabelo cai, não é isso? Nenhum avião cai, nenhuma montanha desaba. Nada acontece sem que Deus esteja no governo de todas as coisas. E então, uma das coisas importantes aqui com relação a esse estado de coisas é que nós precisamos realmente, como os belos hinos que cantamos essa noite, como que foi feito aqui, foi dito aqui no início do culto, na oração de louvor que fizemos, nós precisamos, irmão, parar de separar o que acontece aqui dentro do que acontece daquela porta para fora. Nós temos orado por isso, temos pedido por isso. E às vezes parece que nós estamos vindo aqui para simplesmente pegar os enfrentamentos da semana. Não, nós chegamos aqui, e ontem caminhando com minha esposa aqui pela Tijuca, passei em frente a uma igreja que tinha uma placa muito interessante, um dizer muito interessante. Nós entramos para adorar, saímos para servir. A placa só não está completa, porque quando a gente entra, a gente também entra para servir, não é? Mas essa é a realidade. Nós entramos para adorar e saímos para continuar a proclamação. É o reino de Cristo que vai perdurar. O resto, irmão, com pandemia, sem pandemia, com Segunda Guerra Mundial. Como os irmãos acham que os ingleses em Londres estavam pensando durante a Segunda Guerra Mundial? Quando eles tiveram que pegar suas crianças e mandar para o interior. Aquelas separações não foram separações fáceis. Essa não é a única época de sofrimento da humanidade, não, e já houve muito piores. E vai haver ainda pior do que isso. E alguns irmãos nossos já estão vivendo isso há tempo. Nós não recebemos o Evangelho para os enfrentamentos da vida. Não, certamente ele nos ajuda nisso. Mas é mais do que isso. Nós recebemos o Evangelho para proclamar o reino, para refletir a glória de Deus em tudo que nós fazemos. E eu estou dando essa palavra inicial justamente porque, senão a gente já começa errado a leitura de Hebreus 11. Quando a gente fala Hebreus 11, todo mundo diz o capítulo dos heróis da fé, não é isso? E tal, né? Nessa igreja, você tem aprendido já há bastante tempo, e todos os pregadores aqui têm seguido a mesma linha, você tem aprendido a abandonar romantismos. Nós não queremos romantismos, nós queremos verdade. Não queremos romantismos, queremos missão. É isso que nós queremos. E quando nos aproximamos desse capítulo, precisamos fazê-lo sem isso que eu espero ter tirado da mente dos irmãos um pouco. Afinal, nós temos enfrentamentos que são sérios. Nós temos sofrimento que são verdadeiros. Mas nós não somos, e você já aprendeu isso aqui, nós não somos definidos pelos que está à nossa volta, nós não somos definidos pelas nossas circunstâncias de vida, nós somos definidos pela cruz. É tudo que realmente importa para a gente. Nós somos definidos por aquilo que Cristo fez na cruz por nós e aquilo que o Espírito faz em nós, colocando a vida de Cristo, a obra de Cristo, de acordo com a eleição do Pai,
em cada um de nós. Então, nós não podemos reduzir a palavra de Deus a um tipo de ferramenta para a gente tentar encontrar um jeito melhor de lutar com as agruras da vida. Não, irmão. É para encontrar na palavra de Deus ferramenta para matar o nosso pecado, para desprezar as paixões do mundo e para resistir ao diabo. Os nossos 3 inimigos. É isso que a gente precisa fazer. E como as crianças estão fazendo a anotação aí, que eu sei, né, e talvez em casa também, nós vamos falar sobre alguns grupos de 3 palavras que talvez elas queiram anotar. Mas elas vão ter que ser muito rápidas. Eu quero ver se essas crianças são estenógrafas também, né? Vou já treiná-las assim. Por exemplo, nós vamos falar sobre, e essa seria a divisão maior da própria mensagem, fé, gente e propósito. Fé, gente e propósito. Tá? Esse seria o primeiro grupo. Um outro grupo que tem tudo a ver quando você lê Hebreus 11, e aqui cabe uma palavra sobre o livro de Hebreus. Quem escreveu o livro de Hebreus? Ninguém sabe. Se você souber, escreve um livro que vai ser muito vendido. Ninguém sabe. Todos têm opiniões, mas ninguém sabe. Aliás, o livro de Hebreus, alguém diz que ele é como aquela figura que o próprio livro de Hebreus cita, Melquisedeque, rei de Salém. Lembra disso, lá no capítulo 5? Então, ele é citado como alguém que aparece, não se sabe de onde vem, não se sabe de onde vai, não se sabe para onde, só sabe que ele é sacerdote de Deus Altíssimo. E Hebreus é assim, você também não sabe de onde que ele veio, quem foi o seu autor, e não se sabe exatamente para quem que ele foi endereçado também, porque se discute. Sabe-se que era um grupo de judeus, de hebreus, mas exatamente qual grupo? Porque o judaísmo do 2º século, do 2º templo, perdão, essa é a expressão teológica, tá? O judaísmo do 2º templo, aquele templo que não foi o templo de Salomão, que tinha sido destruído lá pelos babilônios, né? O judaísmo da época de Jesus, ele se dividia muito. Então, pergunta-se a qual grupo realmente o autor de Hebreus está escrevendo. Mas é um grupo de hebreus. Então, é isso que a gente sabe. Ele é escrito por um apóstolo? Não, muito difícil que seja isso. Provavelmente uma pessoa mais na posição de Marcos, que não foi apóstolo de Jesus, ou de Lucas, que não foi apóstolo de Jesus, mas Lucas foi um seguidor sob o ministério de Paulo. Marcos foi alguém que escreveu de acordo com as recordações de Pedro, segundo nos diz um dos pais da igreja chamado Papias. Então, o segundo grupo de palavras tem muito a ver com o capítulo 11. Por quê? Porque quem escreveu o livro de Hebreus era certamente um pastor. E embora não se saiba muito bem, como eu disse há pouco, não sabe quem escreveu, né? Às vezes pensa que foi uma mulher também. Porque quando chega lá no capítulo 13, depois de ter escrito 13 capítulos, a pessoa diz que escreveu poucas coisas. Entende? Alguém veio com essa teoria. Mas, então, acho difícil porque é uma carta pastoral. Parece que é um pastor que está longe da sua congregação e precisa pregar a ela. Por isso é uma carta em forma de sermão ou um sermão em forma de carta. As designações são diferentes. E essa pessoa está escrevendo para mostrar como Cristo é superior a tudo que o judaísmo do 2º templo tem, ou tinha. É superior aos anjos, ele começa assim, é superior a Moisés, é superior ao sacerdócio levítico, é superior aos sacrifícios. E depois de discutir bastante sobre isso, ele fala, e aí o segundo grupo de palavras. O primeiro foi fé, gente, propósito. É a divisão da pregação. O segundo grupo de palavras tem a ver com a aplicação do capítulo 11. Retroceder, avançar, fácil, né? Retroceder, avançar, e a mais importante, o grande objetivo desse capítulo, talvez seja novidade para você, eu não sei, perseverar. Essa é a grande ideia do capítulo. Perseverar. E o terceiro grupo de palavras, as crianças vão gostar disso, é em latim. Olha que maravilha, né? Se forem alunos de educação clássica, vão aprender latim, né? Mas tem a ver já com o nosso primeiro ponto aqui, que é fé. Por que é preciso, eu estava dizendo, por que é preciso compreender bem a fé? Porque no meio de toda essa situação, como eu disse, realça, irmãos, que nada está seguro na nossa mão e tal, você quer saber se a sua fé vai auxiliar você no momento da morte? Você quer saber se a sua fé
vai auxiliar você no momento da dúvida, da angústia? Nós queremos saber isso. Talvez não nos façamos essa pergunta, mas você quer saber isso. A fé que eu tenho, que tipo de fé? Os irmãos compreendem porque nós somos completamente contra, nessa igreja, um culto que mova as emoções, cujo principal objetivo seja mover as emoções, porque cultos movem emoções. Nós temos feito aqui orações que são escritas, seguindo uma excelente tradição, e eu vejo que pessoas aqui com os olhos cheios de lágrimas, eu vejo pessoas aqui emocionadas. Por quê? Porque o centro é o Senhor Jesus. Emoções vão ser movidas, mas nós não vamos fazer nada para provocar emoções. Porque as emoções não vão nos sustentar. Você já viu aquelas camisas? Fé, coragem, esperança, força, esse negócio assim? Nós precisamos disso, né? Nós gostamos disso. Mas não é interessante que na Bíblia, por exemplo, quando se fala de coragem, o que a Bíblia diz é assim, ser corajoso. Lembra lá do primeiro capítulo de Josué? Ser forte e corajoso. Espera aí, mas eu estou com medo. Eu estou, sabe? Ser forte e corajoso. E isso prossegue na Bíblia. Seja forte. E fé? Não é a mesma coisa? Creia. Jesus chega a dizer isso para um homem que fala, Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. E a gente pensa, tem um contrassenso? Não, não tem não. É porque ele está lutando com o quê? Sentimentos. Sentimentos não funcionam para essas coisas. Na verdade, sentimentos funcionam para muito pouca coisa, porque eles só funcionam quando eles têm uma estrutura em volta. Quando eles não têm uma estrutura em volta, acontece aquilo que você vê de vez em quando. Seu filho de 14 anos chama a volta da conferência da Fiel, ele pode ser um pouco mais velho que isso, dizendo, papai, estou apaixonado por uma moça. Vou me casar mês que vem. Isso é a paixão, é a coisa sem estrutura, é o sentimento lá jogando. Não, aí, o que os pais fazem? Calma, meu filho, pode ser até que essa aí seja a sua eleita, mas vamos colocar as coisas dentro de uma estrutura melhor? Vamos começar a pensar sobre isso? Sentimentos funcionam para muito pouca coisa, irmão. Eles precisam de estrutura. E é por isso que nós precisamos começar definindo fé. Então, 3 palavrinhas aqui, que se fala sempre quando fé é discutido em teologia. Notitia, ascensus e fiducia. Latim, é. E o que é que elas querem dizer? Notitia quer dizer conhecimento. A fé precisa de ter alguma coisa, alguma situação ali. Ela não começa do nada, ela não existe em relação a nada. Ela existe em relação a alguma coisa que se conhece, que se aprende. Isso é notitia, conhecimento. A segunda palavra é ascensus, ou assentimento, concordância, né? A fé, ela é formada por também esse conceito. Você ouve alguma coisa, você conhece alguma coisa e agora você dá o seu assentimento àquilo. É quando você diz isso é verdade. E a última palavra, depois de notitia, ascensus, né, conhecimento e assentimento, é fiducia, ou confiança. Você conheceu alguma coisa, você disse, isso aqui é verdade, e agora você entra, você confia naquilo. É por isso que aqui na igreja nós temos usado essa definição de fé. É a coisa prática dessas 3 palavras que você vai ler nos livros de teologia. Fé é uma atitude apropriada em relação ao que Deus fala. Envolve confiança e obediência. Você notou os 3 elementos aqui? A fé é uma atitude apropriada em relação ao que Deus fala. É a notícia, é o conhecimento. Deus fala alguma coisa, né? Ela envolve a confiança, porque você concordou com aquilo, e a obediência, porque você passou a viver de acordo com aquilo. Se isso não acontecer, irmão, se você não passa a viver de acordo, não adianta cantar os hinos, não adianta recitar os textos bíblicos. Você conhece, você ouve, né? Os irmãos mesmo vão poder dizer, inclusive, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa é a ideia. Então, você ouve, você conhece alguma coisa, você concorda com aquilo e você joga a sua vida ali. Fé não é um salto no escuro.
como alguns dizem. Fé é você confiar e obedecer aquilo que sai da boca de Deus. Isso é fé. Mas aqui em Hebreus, o que está em jogo aqui? Aqui em Hebreus está em jogo uma preocupação de deslocar a atenção dos cristãos do que é visível, do que é palpável, do que é tocável, do que é material, para aquilo que é invisível, para aquilo que é intocável. Até porque o sentido cristão não é visão, mas audição. O cristão não vive pelo que vê, ele vive pelo que ouve. Os irmãos também vão poder completar de novo, né? O que Jesus falou para Tomé: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. O nosso sentido não é a visão, é a audição. Então nós queremos saber isso. A minha fé é verdadeira? Ela vai me sustentar no dia da angústia? Ela vai me guardar no dia da minha morte? E Paulo manda fazer isso. Em 2 Coríntios 13, 5, ele diz: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos, ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês, a não ser que já tenham sido reprovados. Então, os primeiros versículos de Hebreus 11, você lê o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, é isso que você tem que ter em mente quando você lê Hebreus 11. Não vai atrás de biografia de pessoa, não. Vai atrás dessa ilustração aqui. Você notou que o autor, que meio que esboçou o capítulo, ele disse: olha, fé, ela é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então, versículo 2, eu vou dar para vocês uma lista, como se fossem ilustrações de pessoas que obtiveram testemunho pela fé. Eu vou ilustrar isso que eu estou dizendo, que a fé é a certeza de coisas que nós estamos esperando, é a convicção de coisas que não são vistas. E eu me lembro de Stuart Hall escrever que há 2 tipos de coisas que não são visíveis. Aquelas coisas que não estão presentes, portanto você não as vê ainda, não é? É aquele casal, acabou de casar, e eles almejam filhos, né? E os filhos só são visíveis na cabeça deles. Aí, depois de algum tempo, os filhos aparecem, não é? 1, 2, 3, 4, 5, né? São as coisas que não estão ali, elas não estão presentes e por isso elas não são ainda visíveis. O segundo grupo de coisas invisíveis são aquelas coisas que não serão vistas mesmo, porque não são visíveis mesmo. Por exemplo, Deus. Você não vai ver Deus, você não vai ver o Pai. É invisível. Então, há esses 2 grupos de coisas. Hebreus vai lidar com essas coisas. Hebreus 11 vai lidar com essas coisas. Então, ele vai apresentar uma lista de ilustrações do que a fé é. Essa coisa de você ter convicção, de você ter certeza de coisas que não são vistas, de coisas que se aguardam, de coisas que se esperam, né? E essa é a primeira parte aí definindo o que é fé. Então, para nós aqui, o que interessa é isso, coisas que não se veem. E se você tiver com a sua Bíblia aí, olhe quantas vezes em Hebreus 11 aparece esse negócio aí de não se vê, de coisa que está se esperando e tal. Por exemplo, você já viu no versículo 1, não é? No versículo 3, a última expressão lá, que não são visíveis, não é? Se você for para o versículo 7, falando sobre Noé, acontecimentos que ainda não se viam. No versículo 8, falando sobre Abraão, no fim do versículo 8, sem saber para onde ia. Quer dizer, não tinha nem uma internetzinha lá para Abraão entrar, vamos ver as fotos de Canaã? Aquilo que você faz quando vai viajar, não é? Vamos ver como é. Não tinha. Ele nunca tinha visto aquilo, ele não sabia nada daquilo, né? Abraão, verso 10, aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e construtor, a cidade eterna. Ele aguarda isso também, nunca viu essa cidade, como nós também aguardamos e nunca vimos, né? Versículo 11, falando sobre Sara, que confiou no Senhor, final do versículo 11, ela considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E se há uma coisa que é sinônimo de invisível, é promessa. Promessa. Promessa, não está ali.
Porque se eu chego aqui com o carrinho para dar de presente para a criança, aquilo não é promessa, não é? Aquilo é o presente em si, o carrinho está ali na mão dela. Se você diz para a criança, muito cuidado quando você fizer isso, tá? Eu vou te dar um carrinho, tá? Seu sossego acabou. Você está lá em Provérbios 6, né? Se você se comprometeu a ser fiador de alguém, é igualzinho, é pior. Laço de passarinheiro, armadilha de caçador, é isso. Toda vez que eu aparecer, cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Chego lá na casa, mesmo sem prometer, meu neto já me procura, vovô, trouxe carrinho. Você nem prometer, então tome cuidado com isso. Mas promessa é isso, né? Aí o final do versículo 11. E ainda, né, verso 13, num excelente comentário do verso 13 a 16, a gente já vai ver, verso 13, mas viram-nas de longe. Na verdade, viram-nas de longe, não significa que eles as viram realmente. O único que passou por isso foi Moisés, quando sobe lá no Monte Tabor e olha lá a terra de longe. Fora isso, os outros viram de longe, assim, na promessa, né? Verso 20, falando sobre Isaque, quando ele abençoa seus filhos Esaú e Jacó, a respeito das coisas que ainda estavam para vir. Verso 27, Jacó abençoa todos os seus filhos, os filhos de José, inclusive, apoiados sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Essa expressão não está aqui por acaso, não, irmão. O bordão, aquela coisa que o ancião, já velho, ele já estava às beiras da morte, ele se apoia, porque ele não experimentou o cumprimento daquilo, mas ele visualizava aquilo na vida dos seus filhos, que se tornaram as tribos de Israel. Verso 22, José, próximo do fim, fez menção do êxodo, que só aconteceria dali há cerca de 400 anos, cerca de 4 séculos. Né? E no comentário sobre a vida de Moisés, verso 27, finalzinho do versículo, diz que Moisés permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Você notou que é como quem vê aquele que é invisível. Né? Não vê. Né? Verso 30, as muralhas de Jericó ruíram depois de rodeadas por 7 dias. Josué falou, Deus vai dar vitória, né, contra essa cidade. Aquelas muralhas enormes lá, o que a gente vai fazer? A gente vai andar em silêncio uma vez por dia e voltar para o campamento. Aí eles vão e fazem isso. Imagina aquilo, o que Deus está fazendo ali, irmãos? Deus é sempre didático. Deus não está fazendo aquilo à toa, não. Eles estão olhando e caminhando em silêncio, nota só, todo mundo calado, ninguém ousa ficar conversando, falando, tá? É melhor do que culto em igreja, batista, reformada, bíblica e tal. Né? Então, eles estão lá, olhando, o que você acha que está acontecendo? Eles estão vendo aquelas paredes enormes, aquelas pedras enormes, eles estão vendo aquela altura enorme, eles estão olhando soldados que estão olhando lá, a uma distância segura para não serem atingidos pelas flechas, mas estão olhando aquele negócio lá e dizendo, gente, como é que a gente vai entrar nesse negócio? Segundo dia, o troço está tão em pé como sempre esteve. Terceiro dia, é que agora tem uma rachadinha ali, um fiozinho. Não, está tudo lá do mesmo jeito. Isso é olhar aquilo que não chegou ainda. Raabe, aquela prostituta que recebeu os 2 espias, ela acolheu os espias. Note bem, ela está dentro da mesma cidade, que o pessoal está lá de fora olhando, né? E aí ela está fazendo o quê? Acolhendo os espias, dizendo assim, vocês vão entrar aqui. E talvez o pessoal lá, depois olhando, como é que a gente vai entrar aí? E ela diz isso para eles, desde que vocês atravessaram lá, desde que vocês saíram do Egito, chegou a nós isso, ninguém aqui, o nosso coração, ela fala assim, nosso coração se derreteu. Porque o Deus de vocês está derrubando todo mundo. Isso é fé, irmãos. Acho que esses são suficientes para nós por agora. Então, esse é o primeiro ponto, fé. Estamos aguardando, estamos lidando com coisas que não vieram. E quando você estiver com medo, quando você estiver angustiado, quando você estiver duvidando das promessas de Deus, e todos nós duvidamos das promessas de Deus em algum momento, irmãos. Os melhores de nós passam por isso. Não espere que algum sentimento de confiança surja. Às vezes, em momentos de provação difícil, Deus concede isso. Mas o que acontece na esmagadora maioria das vezes é alguém chegando para você e dizendo, crê. Não tem a ver com um sentimento. Não tem a ver com circunstância mudando.
tem a ver com uma atitude decidida. Eu vou continuar. Será que a gente vai entrar nessa cidade? Deus mandou foi marchar ao redor dela, é isso que eu vou fazer. Mas como Deus mandou marchar ao redor dela, é isso que eu vou fazer. O segundo grupo de palavras, depois de fé, a segunda palavrinha que eu passei foi gente. E o segundo ponto é o seguinte: os estranhos amigos de Abraão. Porque são estranhos. Porque você lê isso romantizado, você fica assim e tal. Mas olha, esses caras são estranhos. Verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. E você fica assim, hã? Porque o que se diz de Abel lá em Gênesis? Quase nada. Veio, ele era pastor de ovelhas, tinha se tornado, trouxe lá, ofereceu. Aí o irmão dele, vou fazer também, trouxe umas frutas lá, uns vegetais, ofereceu. E Deus disse, gostei desse, não gostei daquele. Aí Abel sai todo feliz e daqui a pouco uma facada nas costas. Daqui a pouco uma pedrada por trás, assim, na cabeça. O cara está morto. É assim isso que você sabe desse cara. Não sabe mais nada desse cara. Não, você sabe só o que diz aqui. Ele obteve testemunho de ser justo. É pela fé. Seja lá de que forma aquilo aconteceu ali, irmãos. Abel se aproximou de Deus pela fé. Essa foi a situação. Seja qual for o critério que Deus tem usado, certamente fé. Porque logo depois vai se dizer, no versículo 6, que é impossível agradar a Deus sem fé. Então isso você sabe. Mas ainda segue. Verso 5, pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho, expressão que você vê várias vezes aqui, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. E aí se comenta, aí é um comentário. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele recompensa aqueles que confiam, que creem nele. E Enoque fez o quê? Enoque, diz desde Gênesis, andou com Deus. E a única coisa que você tem para falar assim de Enoque é o modo verbal em hebraico, que eu já expliquei para os irmãos aqui uma vez. Quando se diz que Enoque andava com Deus, a diferença, novamente para citar o Stuart, ele explicou uma vez esse verbo, o modo do verbo, dizendo assim, olha, imagina uma mãe que tem duas filhas, e as duas estudam piano. E uma estuda piano. Ela senta lá, toca, faz o exercício e pronto. A outra, ela senta lá e toca, e a mãe fala, olha, seu café está esfriando. E ela está tocando e está fazendo exercício, continua. Chega na hora do almoço, a mãe tem que arrancar do piano e colocar lá na mesa. Você só volta para o piano quando você terminar isso aqui. Você entendeu a diferença? Uma é daquela que estuda, depois que passou já o tempo, ela, tá bom, mãe. Você já passou por isso? Bota para estudar lá matemática, português, música, qualquer coisa assim. Tá bom, mãe, pergunta para você. Você fica tão desanimado, não é assim? Nunca vai aprender a tocar esse negócio desse jeito. A outra não, fica lá e tal, você tem filha, sai daí, filha, chega, filha, tá bom, volta amanhã. Foi assim que Enoque andou com Deus. Então não foi só, estava andando, ele estava agarrado com Deus. Obteve testemunho. Mas tem outros amigos mais esquisitos ainda. Você tem Noé, divinamente, verso 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé é aquele aluno que está fora da curva. Entendeu? Mas ninguém estudou para a prova de hoje, aí levanta, eu estudei. Então, se um estudou, todo mundo podia ter estudado, todo mundo vai fazer prova. Pronto, acabou. É o Jesus. O fariseu, aquele fariseu parece. O outro fariseu ali orando em pé na esquina. Ele senta aquilo no primeiro lugar porque ele está atento e tal. Aí vem Jesus que não faz nenhuma dessas coisas, mas quando o pessoal olha um e olha outro, não, aquele ali, aquele tem autoridade, aquele é diferente, gente. Não é mais esse pessoal aqui, não. Por que vocês acham que os fariseus odiavam tanto Jesus? Porque quando ele entra em cena, ele condena os outros que dizem que são espirituais, que são seguidores de Deus. E Noé fez a mesma coisa. Por quê? Porque Deus disse, olha, vai chover e vai morrer um monte de gente, faz um barco. Ele foi lá e fez o barco. O pessoal podia estar rindo dele, não é? Que é isso, cara? Quando tem um barco tão longe da água assim.
mas ele obteve testemunho de Deus. Pulando o próprio texto de Abraão, você tem Moisés, que eu nem preciso ler, porque você sabe como Moisés foi. Então, só para recordar, Abel foi morto pelo irmão, mas obteve testemunho de ser justo. Enoque andou com Deus. Noé condenou o mundo de então e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé, como o texto diz. Isaac abençoou seus filhos sobre o futuro, como você viu, nos termos da aliança. Jacó abençoou seus filhos sobre o futuro, nos termos da aliança. José profetizou o êxodo e disse, olha, levem meus ossos daqui. Não viu nada disso. Moisés, ele foi escolhido, ele fez uma escolha. Os pais viram Moisés, o texto vai dizer o quê? Olha, é bonito ele. É interessante isso, né? Verso 23, pela fé Moisés, depois de nascer, quer dizer, fé de quem? Foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. E se ele fosse um menino feio? Mas, irmãos, alguma coisa na criança chamou a atenção de Joquebede, chamou a atenção de seus pais, e eles desafiaram a lei, e eles desafiaram o decreto, e eles desafiaram a morte. Eles fizeram mais do que isso, porque não foi assim, olha, vamos fugir com o nosso filho do Egito. Não. Você pode ficar, as mamães aqui vão ficar meio doidas com isso, né? Com Joquebede pensando assim, olha, meu filho não vai morrer nas mãos de Faraó, não. Eu vou jogar ele no rio, que tem crocodilo, tem os hipopótamos, o Nilo, né? Eu vou botar ele num rio. Você acha que ela fez isso porque ficou louca? Fé. Fosse o que fosse que tivesse chamado a atenção, note, o texto não está interessado realmente em dizer por causa disso, por causa daquilo, em detalhes assim. Porque, como eu disse, o que o texto está falando a respeito desse pessoal é a turma que não viu a coisa ali, é invisível, mas confiou, mas creu, mas seguiu em frente. Então Moisés, ele foi escolhido, dentre tantas outras crianças foram mortas ali pelos egípcios, atiradas no Nilo, ele foi também para o Nilo, só que ele foi resguardado por um pequeno cesto e parou nas portas da casa do imperador. Fé. E depois ele fez uma escolha, sendo homem já feito, verso 24. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Olha que decisão. Isso é fé. Ele toma essa decisão ainda no Egito de forma muito estranha, de forma deslocada, não muito sabiamente. Ele mata um egípcio que agride um hebreu lá. Será que ele queria fazer alguma coisa? Não vai ser na carne, não vai ser do seu jeito, Moisés, vai ser do meu jeito. Por isso eu vou tirar você do Egito, para depois voltar com você para o Egito, para fazer o que eu vou fazer. Mas mais estranho ainda é o comentário do verso 26. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo. Quando? Como? Porque o autor aqui não está interessado realmente nas circunstâncias específicas, está interessado na história redentiva, está interessado nos atos salvíficos de Deus. E as pessoas aqui, você vai ver isso em Abraão, não estão interessadas realmente em suas próprias vidas. Quando Abraão recebe Isaque de volta da morte, o texto de Hebreus diz assim, né? Figuradamente recebeu da morte, não é tipo, não coloca o nosso sentimentalismo de hoje em dia lá, não. Ah, Isaac, eu pensei que eu ia perder você, eu nunca mais ia abraçar meu filho, não. O que Abraão está pensando é o seguinte, ele cumpriu a promessa. Ele continua cumprindo a promessa. E ele vai continuar cumprindo a promessa. Eu ainda faço parte dessa linha de salvação, que eu não sei aonde vai dar, mas eu ainda estou dentro dela. É a mesma coisa de Ana, mãe de Samuel. Você está achando que quando Ana pede um filho a Deus porque ela é estéril e porque a outra esposa do seu marido lá, Penina, fica perturbando o tempo todo, eu tenho filho, você não tem, né? Aquele troço chato que mulheres sabem fazer muito bem, por sinal, né? Eu hoje tenho que tomar cuidado quando sair daqui, né? Sair rápido, né? Bom, essa porta aqui, pior que ela ficou fechada, não sai para lugar nenhum. Enfim, ela não estava assim, eu não vou me entender como mulher, eu nunca vou me completar. Não.
como você viu hoje na mensagem que Rômulo pregou, descendência é bênção da antiga aliança. O que Ana percebia, eu estou fora disso, Deus me deixou de fora. Muitos filhos, como a areia do mar, como as estrelas do céu, e eu estou fora. É por isso que quando ela pede e recebe, o que ela faz? Ela devolve. Ela é um modelo para a maternidade hoje, porque toda mãe pode pensar isso. Não que você precise levar seu filho para o seminário com 7 anos de idade para começar a estudar teologia, não para ser pastor, não é isso não. Mas devolve para Deus, Senhor, Deus, devolve para Ele, porque sempre foi dele. Foi isso que aconteceu com Moisés. E quando o comentário é esse, por causa de Cristo, não é que Moisés sabia de Cristo, não. É porque o autor de Hebreus está interessado nessa linha que vem e termina em Cristo. E a partir de Cristo, segue pela igreja. Ou seja, Moisés fez a opção de continuar dentro da linhagem do bem, a linhagem de Sete, a linhagem de Sem, a linhagem de Abraão. Ele disse, não vou fazer um crossover aqui, não vamos ter o reino, o império egípcio aqui, não, vai continuar. Mas espera aí, ele já tem tudo aqui esquematizado, olha só essa terra, olha só esses palácios, olha só essas pirâmides, não. Nós vamos sair para o deserto, nós vamos sair daqui. E foi essa a escolha que ele manteve até o fim de sua vida. E Josué, as muralhas caíram pela fé, como você viu, eu já ilustrei. Raabe, a bisavó de Davi, mesma coisa, salva pela fé. Mas tem outros aí piores. Verso 32. E que mais direi? Agora, olha só essa turma. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas. Os quais fizeram o quê? E é por isso que a gente chama esse pessoal todo de herói, né? Por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas. Que promessa que eles obtiveram? Vamos guardar isso na cabeça um instantinho. Fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. E, de fato, fizeram várias dessas coisas. Promessa aqui, irmão, não é a promessa que eles não viram chegar. Você vai ver no último versículo desse capítulo aqui. Mas promessas de Deus que foram cumpridas. Davi, você vai ser rei. E Davi se tornou rei. Coisa desse tipo. Eu vou usar Sansão, ele vai ter uma força descomunal, vocês não podem fazer isso e aquilo, ele não vai beber bebida forte, não vai cortar o cabelo, e ele vai livrar Israel dos filisteus. E pronto, é isso que ele faz. E assim foi, promessas que foram recebidas ali. E você tem todos esses aí. Agora você fica pensando, Gideão, aquele dos 300, lembra? Os 300? Não é os 300 de uma certa igreja que anda por aí, não é isso não. Aqueles 300 mesmo de carne e osso lá, que enfrentaram milhares e milhares de midianitas. É o mesmo cara que no final ele fez uma estola sacerdotal, um éfode, e aquilo se tornou encrenca, se tornou idolatria. O fim da sua vida é ruim. A mesma coisa você vê, Sansão, por exemplo, era aquele cara fortão, né? Tinha até um bom juízo para alguma coisa, mas não podia ver uma moça bonita. Perdia completamente a cabeça. Aliás, literalmente ele perdeu parte da cabeça, né? O cabelo foi todo embora, com o cabelo foi a força, com isso foram os olhos, foi a visão. Não é interessante que, dentre todas as coisas, ao invés de ter matado logo e feito alguma coisa, tira a visão dele? Por que ninguém pensou assim, vamos deixar ele vendo a humilhação dele? Não, ele passou tudo que passou só ouvindo. Talvez ele tenha começado a ouvir a voz de Deus corretamente a partir daquele momento. Você tem Jefité, aquele cara que fez um voto tolo. Muitos intérpretes tentam dizer, não foi bem isso, mas, irmãos, é difícil depois do texto de Juízo você se afastar da ideia de que ele tenha realmente oferecido a própria filha. Que coisa tola! Né? Aquela coisa eufórica. Deus deu um livramento através dele. O que ele faz? A primeira coisa que eu vi saindo da minha casa, eu vou te oferecer em holocausto. Era para você ir de costas, né? Já que a primeira coisa que sair e pedir a alguém, o que está saindo lá, cara? Assim, só me avisa quando não for uma pessoa.
A não ser que seja candidato a genro, de repente eu não gosto dele, né? Mas é um voto tolo. Só que eles estão aqui. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar desses heróis da fé. Davi, a gente, não, Davi não é tolo igual Jefté, não faz uma besteira, é mesmo? Não precisa nem comentar, né? Precisa. Samuel é o profeta. Gente, oferecido desde pequeno. Você já ouviu falar dos filhos de Samuel? Você gostaria muito do encontro com Samuel, mas você gostaria de se encontrar com os filhos de Samuel, que levaram, inclusive, a captura da própria Arca da Aliança? Eles são Indiana Jones ao contrário. Eles pegam a arca e mandam embora, acabam sendo mortos, derrota-se Israel e a arca é capturada pelos filisteus. E, no entanto, heróis da fé. Por quê, irmãos? Porque, fosse o que fosse que tivesse acontecido, eles permanecem na linhagem da redenção. E é isso que importa. É por isso que a gente diz, irmãos, que a história da redenção é a chave hermenêutica para a Bíblia. Não um personagem, não um livro, não um evento, nem mesmo Cristo. Porque senão você confunde. Moisés falando em Cristo, vamos interpretar, então Cristo falou com Moisés. Não, não tem isso. Agora, se você pensa na história da redenção como sendo a chave para abrir a Escritura, aí você entende por que se fala que Moisés achou que era melhor sofrer com Cristo do que ser príncipe no Egito. É isso aqui que eles fizeram. E tem os heróis que fracassaram. Esses amigos de Abraão são assim. Alguns foram torturados, não aceitando. Estou lendo o verso 35, parte bem diante. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias, açoites, até algemas e prisões. Apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidade, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Esses são os amigos de Abraão. Nossa última palavra é propósito, e eu poderia traduzi-la da seguinte forma. O que o pai da fé alcançou? Quando você lê o texto que fala aqui de Abraão, né? Saiu sem saber para onde ia, começa no versículo 8 e vai. Ele habitou em tendas com Isaac e Jacó, nunca teve uma casa. Ele ofereceu seu filho. Sara, idosa, recebeu o poder de ser mãe. Mas o que eles alcançaram mesmo? Irmãos, Abraão nunca possuiu terras. O Senhor disse na promessa, né? A tua descendência darei essa terra. Abraão foi peregrino. Nunca disse, a terra aqui é minha. Essa terra vai ser dos meus filhos. Do filho, do filho, do filho, do filho. Ele nunca viu sua posteridade se tornar uma nação como as estrelas do céu. Ele viu alguns filhos, mas dificilmente, quando ele morreu, ele poderia reunir todo o clã e dizer, olha, é como a areia da praia do mar. Não dava. Ele nunca se tornou famoso em seu próprio tempo de vida. Abimeleque, um rei dos filisteus contemporâneo, viu em Abraão, servo de Deus, Deus estava com ele e tal, mas não tinha fama que Deus disse que ia dar. Ele mesmo nunca experimentou isso. E ele nunca soube como ele se tornou uma bênção para todas as famílias da terra. A única coisa que realmente ele experimentou foi a proteção de Deus. Foi isso. Realmente. Deixa eu terminar aplicando, irmãos, fazendo menção daquelas 3 outras palavras que eu me... Retroceder, avançar, perseverar. Perseverar é a palavra-chave para você entender Hebreus 11 do mesmo jeito. Não dependendo de sentimentos, mas crendo, ou seja, dando o próximo passo. Volte um pouquinho só, Hebreus 10, o último versículo de Hebreus 10. É quando o assunto da fé é introduzido. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. E aí, o que ele fala? Ora, a fé é o firme fundamento. Ele passa a falar sobre a fé. Entendeu? Nós não somos os que retrocedem. Agora, vai um pouquinho para frente, para Hebreus 12, o primeiro parágrafo de Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos arrodeados tão grande nuvem de testemunhas, esse monte de gente que eu acabei de citar, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Avançar.
Essa é a ideia de Hebreus 11 que eu quero que os irmãos fiquem na mente aqui. O que diriam esses homens, inclusive o maluco do Jefté, se chegasse hoje numa das nossas igrejas com essa geração Nutella que a gente tem aí? Com esse pessoal que sabe muito de direitos, mas nada de deveres. Com esse pessoal que só sabe dizer, Senhor, eu quero de volta o que é meu. Com esse pessoal que eu oro e Deus tem que me atender e as minhas orações são majoritariamente para a minha proteção, para meu bem-estar, para a minha saúde. Não, nós oramos por tudo isso, mas nossas orações deveriam ser principalmente para que eu me torne parte dessa linhagem na história da redenção, agora já dentro da igreja. Porque, irmãos, não importa se você viver 500 anos aqui, um dia isso vai parar. E a única coisa que vai continuar é o reino de Deus. A cidade sem fundamentos que Abraão visualizava. Aquela que foi construída por Deus. É para isso que nós estamos aqui. Então, nós não somos os que retrocedem, nós somos os da fé, os que perseveram, os que avançam, sem deixar que a fé se torne apenas um instrumento para nosso bem-estar. Os irmãos devem ler biografias de pessoas, é algo muito bom. Uma das bênçãos na minha vida foi isso, na adolescência, ler muitas biografias. Mas uma coisa que você percebe nas biografias é que elas são, dos servos de Deus que nos chamam a atenção, é que elas são como a Bíblia. Elas contam a verdade. Elas contam do sofrimento, da separação, da angústia, da dor, da doença, da morte, em meio às grandes vitórias que Deus dá. Não esperemos alcançar aquilo que é invisível ainda, né? A cidade celestial, a volta do Senhor Jesus. Você já imaginou o Senhor Jesus abrindo as nuvens e voltando? Já imaginou isso? Ainda não vimos isso. Vai acontecer. É para isso que a gente se prepara. É para isso que a gente vive aqui. Perseverar foi o que esses homens e mulheres fizeram. Olhando o que ainda não era visível, vendo o invisível, por assim dizer, perseverando. Então, quando você lê Hebreus 11, não fique pensando assim, nossa, nunca seremos como esse homem. Nós já temos aqui uma ênfase que foi dada nas últimas semanas aqui. Não existem cristãos especiais. Nenhum desses homens e mulheres foram especiais, não, irmãos. Está aí a verdade. Olha bem, é só ler o texto com honestidade. Graças a Deus, porque nós somos pó, nós somos vasos de barro. E o Salmo 103, graças ao bom Senhor, diz, Ele lembra-se que nós somos pó. Mas é o pó que entra pelas muralhas de pedra de Jericó e invade aquilo lá. Por causa da promessa. E nós temos promessas superiores, como vimos no domingo passado, a essas todas que temos aqui. O Senhor nos abençoe. Vamos dar sequência ao culto. Temos uma canção para cantar. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que ela produza fruto em cada coração aqui e naqueles que também estão ouvindo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.